Beleza, Pô, Marrom? Lincão. Beleza, irmão? Legal. Vamos lá. Então, mano, já sendo... primeiro, obrigado aí pela tua disponibilidade da gente estar junto, da gente estar conversando. Eu sei que você é um cara que tem uma militância, um envolvimento na área de entender a sociedade, o movimento das pessoas, da cidadania. E já trabalhou, inclusive, com entretenimento e cultura ali junto ao Parque de Madureira. E eu queria que a gente começasse nosso papo falando como é que você entende, assim, que é um assunto que a gente tem muito a ver com a gente, né? A gente já se conhece há tantos anos, com música, com eventos, com pessoas que amam música, que são musicistas, que são professores e tal. Com toda essa galera que a gente conhece bem, que a gente ama tanto esse assunto, de que maneira a gente pode ampliar e fazer alguma coisa para a cultura em relação a políticas públicas? Porque eu fico assim muito numa posição de ativar esse assunto, falar com grandes artistas, falar com quem faz conteúdo de qualidade para o nosso segmento, que é o segmento gospel, e até um pouco além, um segmento de música cultural mais amplo, da música secular. Mas eu, às vezes, me deparo em um determinado momento que é o muro da burocracia, que é o muro da institucionalização das coisas, que é o muro da efetivação de eventos que sejam mais acessíveis, de repente, a galera da Zona Norte, do Rio de Janeiro, a toda a galera que a gente conhece se envolver. Então, eu fico sempre nessa luta, no sentido de ver ações e produzir, fazer e ver a cena acontecer, mas volta e meia eu me deparo com essa realidade. Eu queria o teu olhar e que a gente conversasse de que forma a gente pode atuar no sentido de melhorar essa condição da cultura, da música aqui no Rio de Janeiro. Pô, Lingo, primeiramente agradecer aí esse papo, cara. Uma honra para mim estar podendo conversar com você. É uma referência pra gente. Enfim. Amém. E é legal a gente poder abrir pra gente divagar um pouco sobre esse assunto, que é um assunto, somente nos dias de hoje, né, cara? Acho que a cultura é muito libertadora, ainda que seja pela live. Né? A cultura tem isso aí, né? Essa possibilidade. É importante a nossa galera entender isso, né? Porque a gente está em casa e a gente está vendo filme, a gente está assistindo TV, a gente está aqui nas mídias e nas redes sociais, fazendo conteúdo, desenvolvendo conteúdo, e tudo isso é cultura. Tudo isso é cultura. Né? Tudo isso a Então, gente está consumindo cultura, né, cara? então a gente está em casa, confinado, numa realidade de pandemia, mas a cultura, com o seu papel de alimento à alma humana, continua ativo e mais ativo do que o normal, porque acaba que é uma das poucas alternativas que não presenciais, mesmo não presenciais, a gente consegue consumir e fazer bem para nossa alma, né, e para nossa vida. Perfeito. Cara, como você falou, Olimpo, existe uma série de ações, uma série de embróglios, como você falou, em relação à burocracia em relação a políticas públicas de cultura, e a gente sabe bem isso, você sabe do que eu estou falando, desde a questão da elaboração de um projeto, a concepção dele, a implementação, e o ganho, né? Porque ninguém faz cultura sem recurso. Né? Uhum. Essa é a grande realidade. Uhum. Né? Então, você tem que, desde o momento que você elabora, você sonha e tal, você tem que implementar para isso. Na parte da produção, as pessoas precisam ser assistidas de alguma forma, por aquilo que ela representa. É o que o Embora Ramon, seja intangível, né? é o que Não o sei se Ramon está você falando. consegue compreender. Oi? Sim, ele está falando que é os recursos. Mas até para a gente entender essa consequência final da entrada da grana e tal, e do recurso, a gente já começa com a dificuldade, por exemplo, quando a gente vê a nossa cena musical e cultural. Por exemplo, há pouco tempo a gente teve no Rio de Janeiro a peça da Rua Azusa, que é um sucesso nacional. Foi sucesso de bilheteria, não só em São Paulo, mas aqui no Rio de Janeiro.
E olha que o Rio de Janeiro, ele não tem a renda per capita de São Paulo. Então, existe uma galera muito pessimista que sempre fala, isso não dá certo, isso é difícil, difícil é. Mas quando você tem um produto e você tem uma demanda, que é a demanda da nossa sociedade, que é uma sociedade carente, principalmente de cultura, que eu estou falando agora, que é a cultura do nosso segmento. Entendeu? Aí eu estou falando de uma cultura que tem um princípio cristão, princípios e valores cristãos. Eu queria que o nosso público entendesse que eu estou indo além da questão religiosa. Eu não estou falando de religião, eu não estou falando de igreja, não estou falando de denominação, eu estou falando de conteúdo que tem princípios e valores cristãos. Você consegue me acompanhar, Marrom? Perfeito. Então, por exemplo, quando eu hoje de manhã falava com o Leonardo Gonçalves, e ele entra lá no Teatro Bradesco, com 2 dias, sold out, tudo lotado, ele me liga e a gente vai fazer o Vivo Rio. O Vivo Rio e o Teatro Bradesco não pergunta se ele é membro de igreja, se ele toma ceia, se ele é adventista, se ele é batista. Eles não estão preocupados com isso. Aquilo ali é cultura, é arte, como o Romão comentou. É cultura, é arte. E isso alimenta as pessoas, conforme a gente falou. No entanto, é uma arte, é uma cultura que ela segue alguns princípios e valores. Só isso. Só isso. Princípios e valores esses que a nossa sociedade como um todo, aí eu amplio o discurso, nossa sociedade como um todo, ela deseja muito. Inclusive, ela está até elegendo presidente em nome dessa demanda. Eu não quero politizar nossa... Então, não, claro, não, mas é por aí. Invariavelmente a gente tem que passar por aí mesmo. Assim, eu vejo um grande gap da questão da produção cultural a partir da gente, porque a gente ficou muito refém. E aí não por maldade de quem está... Mas refém de pastores de igreja, de denominação. Uhum. E, de alguma forma, o cara esperava o pastor, o interlocutor, a associação de pastores, ou quem fosse lá falar para pedir aquele determinado espaço de equipamento de cultura público. Vou te dar um case que aconteceu, a gente montou o Vento Livre, não sei se eu te falei isso aí, acho que a gente comentou. Comentou. Em 2001, teve uma lenha, o cara não queria, mas é evento. E aí achei legal. Mas a questão da igreja aqui, eu falei, cara, na igreja a gente vai contar a história de Jesus. Me ajudou, porque era a época de Natal, e quando eu fiz a justificativa, eu entrei com uma justificativa como alto de Natal. Então, olha só, para o espectro da cultura, eu falo, cara, é um momento legal de entrar. E aí eu tive que fazer uma justificativa, se mandou para a Funarge, me liberou. E aí eu tive uma galera, uma plateia que teve lá, não só da igreja. Sim. Teve galera de fora. E a gente estava contando a história de Jesus, né? Sim. Estou te dando um exemplo, só que a gente ficou muito refém, o Lincoln. E a gente não teve produção. A gente é refém de uma liderança que não entende, de repente, o nosso papel na sociedade, que é o que a gente está conversando, né? E a gente também é refém, Marrom, de um sistema que olha a gente com muito preconceito. E eu sou um dos que quero fomentar nas nossas conversas, eu quero ativar esse tipo de pensamento que nós devemos quebrar esse preconceito. Porque esse preconceito, ele tem que ser quebrado em nós. Sim. Não é só em quem nos olha. Tem que começar na gente. Porque se você usou a habilidade do Natal. O Natal, até o comércio usa o Natal a favor do comércio. A padaria, o supermercado, a loja de brinquedo, a loja de roupa, ela não fala que o Natal é cristão. Ela vende roupa do Natal. Ela vende roupa para todo mundo, para crente, para outra religião, para ateu, para qualquer coisa. Então, a cultura também ela tem essa característica. Então, além da gente, muitas vezes, mudar um posicionamento da nossa liderança, nós, como consumidores, cidadãos, membros, como cristãos, nós também temos que começar a mudar o nosso discurso.
No sentido de, quando nós falarmos com essas pessoas, então é conteúdo de igreja. Não, não é conteúdo de igreja. Não é conteúdo de igreja. Isso é conteúdo de cultura. Isso é música, é teatro, é dança, é expressão artística, é o que for, com princípios e valores cristãos. Não tem Mas negócio de igreja. mas como é que a gente... Isso, cara, o que você está falando, Lincão, é uma construção teológica que a gente está começando a adquirir no Brasil. Porque você ia com evangeliquez. Exatamente. Concorda? Você ia com aquela estrutura do evangeliquez. E aí você criava um distanciamento. A minha proposta da nossa conversa, da nossa fala, porque a gente tem pensado em fazer outras coisas, Marrom, envolver as pessoas que estão conosco, é a gente desconstruir primeiro isso na gente. A gente precisa ser desconstruído nesse discurso. Porque a gente faz cultura, a gente faz música, a gente é músico, a gente é produtor, divulgador, comunicador de entretenimento. Quando a gente está na igreja, isso vira culto de louvor e adoração a Deus. Mas quando a gente está na rua, isso não necessariamente precisa ser culto de igreja. Isso é conteúdo com princípios e valores. Quais princípios? Princípios e valores que a gente acredita. Por exemplo, a gente não vai usar princípios e valores, por exemplo, que são esdrúxulos à questão da sexualidade. A gente não é da nossa índole, da nossa formação, do que a gente acredita usar. Com todo respeito a quem usa, mas a sociedade ela está querendo conteúdo de cultura com os nossos princípios e valores. E a gente está sendo encurralado num sistema que fica querendo vender para a gente que nossas crianças e nossas famílias têm que consumir só o outro conteúdo. Quando, na verdade, eu não estou nem polarizando a conversa. Eu só estou dizendo que há de se respeitar o nosso espaço. Mas tem um espaço de fulana que faz funk, que tem letra assim. Cara, tudo bem. Tudo bem. O nosso Estado, ele é laico. Ele é laico, mas o Estado não é ateu. Isso é que tem que estar claro para a gente. O Estado não é ateu. O Estado é laico. Quando o Estado é laico, ele respeita todas as partes. Mas o que eu sinto é que a nossa parte, a nossa cultura, a nossa música está segregada. A nossa música, a nossa cultura, o nosso conteúdo de teatro, a nossa dança está segregada. Está por uma questão da igreja. Por duas questões, Lincoln, aproveitando o teu gancho. Uma pela questão da história. A história diz isso, de como a gente se portou, de como as igrejas se portavam. E agora vem uma que a gente não queria que isso fosse verdade, mas por uma questão política, cara. Hoje, por uma questão política, polarizada. Ou seja, as pessoas botam no mesmo balaio quem é a favor do presidente que está em exercício, quem gosta a partir daquilo dali, cara, esse cara não sabe fazer cultura, é um cara quadrado, o cara não vai fazer, sabe entendendo? Aí é uma questão que a gente deve atentar também. Porque aí o cara te rotula lá de baixo e fala assim, pô, você tá out, tá fora. A gente está com um problema que eu, sinceramente, Marrom, eu posso até mencionar, mas eu não gostaria de entrar nessa seara. Mas eu posso mencionar, concordando com você. Eu concordo. Mas eu prefiro não mergulhar nessa seara, porque é uma seara que está muito problemática e viciada. Sim, sim. Mas eu não tinha como intervir se a gente não buscasse essas duas situações, que é o que cria o distanciamento. O nosso problema hoje, e eu vinha pensando no carro hoje à tarde, que eu fui no mercado rapidamente comprar algumas coisas, e vinha pensando sobre a nossa conversa e sobre isso. Eu tenho evitado falar sobre isso, até porque eu tenho aspirações a ajudar a nosso segmento e a sociedade nesse sentido da cultura. Então, eu estou cuidando muito do meu discurso para não ser enquadrado no que eu vou explicar aqui. Nós estamos, pela mídia e pela sociedade, com um problema de discernimento e sabedoria que parece que nós viramos um mundo binário. Só tem preto e branco. Não é diverso e colorido como um arco-íris. Parece que nós estamos vivendo um momento que tipo assim, só tem duas prateleiras.
A prateleira 1 e a prateleira 2. Não estou botando nenhuma em cima da outra, estou botando do lado da outra. É a 1 e a 2. A prateleira 1, ela é representada pelo presidente, pelo nome Bolsonaro, ok? Tem a questão institucional, governamental, tem a questão de posicionamento político dele, prateleira 1. Por uma questão institucional, estou botando ela na 1. E tem a prateleira 2, que é uma prateleira da esquerda, mas não é nem da esquerda, é uma prateleira da esquerda do PT e do PSOL, ok? Então, todo mundo que fala qualquer coisa, se eu falar que eu tenho que dar papel higiênico para as pessoas, o nego fala assim, qual prateleira que tu tá? 1 ou a 2? Pô, meu irmão, eu tô falando de papel higiênico, pô. Aí nego já quer me botar, você tá na prateleira 1 ou 2? Se eu falo que quero voltar a trabalhar, nego fala, tu tá na prateleira 1. Se eu falo, pô, não, a galera tem que ficar em casa, nego, tu tá na prateleira 2. Irmão, eu não tô em prateleira nenhum nem 2. Não tô em nenhuma dessas prateleiras. Eu tô em outra prateleira. Eu tô na prateleira 5, eu tô na prateleira 6. Para dizer a verdade, existe até uma terceira prateleira que nem essa eu tô. Que é a prateleira 5, que eu estava ouvindo outro dia. Ah, você é o em cima do muro. Quer dizer, esses são o que são da 1 e da 2, querendo me enquadrar numa das duas, eles ficam na 3. Eles visitam a prateleira 3, que eu também não tô. Agora, quando a gente fala de cultura, quando a gente fala de música, quando a gente fala de conteúdo, de princípios e valores do nosso segmento, o que, que acontece? Nós temos que usar as instituições. Porque por mais que você tenha uma caminhada privada, mesmo no privado, você depende da institucionalidade das coisas, da formalidade das coisas. Então, é muito óbvio que a gente passa por essa discussão. Eu só não queria aprofundá-la. Agora, o que eu te falo é o seguinte, a gente conversou sobre isso e é bom que as pessoas que estão nos acompanhando entendam o que a gente está conversando. Algumas posições importantes do cenário da cultura do Rio de Janeiro e do Brasil já estão sendo preenchidas por pessoas do nosso segmento. Então é importante para que essas pessoas também, porque a mudança é na mente, porque às vezes até essa pessoa entender a não segregação, a gente tem que conversar e fomentar esse assunto. Porque senão, mesmo um representante, entre aspas, nosso, da cultura cristã, ele chega lá e fala, ó, para mim não me queimar, é melhor não vir com conteúdo de igreja, não. Já pensou? Já pensou ter que convencer um cara que é cristão de que o nosso conteúdo não é proselitista? Então, essa conversa tem que começar com a gente. O que a gente produz, o que a gente quer produzir, ou o que a gente quer ativar culturalmente, ou o que a gente quer militar no sentido dos nossos músicos, nossos companheiros, nossos diretores de teatro. Pô, você tem um Kaique, que é um moleque diretor de teatro. Eu vi a crítica no jornal. Não vou aqui, por uma questão ética, comentar qual jornal. Eu vi a crítica falando da peça do Kaique, A Rua Azusa, falando que era melhor do que as outras grandes duas peças com patrocínio, com rede nacional de mídia, as duas outras peças falando da segregação racial e de movimentos culturais e religiosos no mundo, que a peça do Kaique era melhor. Então, isso é um case, é uma prova de que o nosso conteúdo ele tem que ter o seu devido espaço. E outra coisa que eu volto a falar, Marrom, a sociedade, ela clama por isso. Eu me lembro que quando eu estava desenvolvendo o Som da Vida, que foi o maior evento gospel da América Latina que eu fiz aqui no Parque dos Atletas, e no final do ano passado eu fui para Três Rios por uma questão de apoio institucional, fui para lá por questões de apoio institucional. Quando eu fiz esse evento, eu percebi que eu ia em alguns lugares e o que eu sentia das pessoas, por exemplo, pais que não eram nem cristãos, era assim, cara, tudo que eu quero é meus filhos irem num evento desse. Aí eu falei, por quê? Ele falou, porque muitos eventos que estão acontecendo na nossa cidade no Brasil, eles levam a juventude para caminhos que eu não quero para os meus filhos. Só que isso, a mídia não mostra esse tipo de discurso. O cara não era cristão. O cara não tinha um posicionamento religioso. Mas ele falou, eu quero meus filhos num evento como esse. Então, o que eu estou dizendo é o seguinte, que possa ter todo tipo de evento, com a sua devida legalidade, com o cumprimento daquilo que é legal, que é possível dentro da ética, dentro da moral.
Só que nós também temos que ter o nosso espaço dentro dessa estrutura e da sociedade para que as pessoas, o cidadão, a população, o povo, os trabalhadores, seja a nomenclatura que queira, possa consumir o que ele deseja. É uma questão democrática. Porque eu me sinto, às vezes, Marrom, totalmente segregado, cara. Segregado naquilo que eu me proponho a fazer. Falei, Cara, né? não, velho. Você foi um desabafo de quem tá na luta, quem tá caminhando. Uhum. Só pode falar com propriedade quem tá dentro e se sente de alguma forma out do processo. A gente sabe bem disso aí. Agora, uma coisa é o seguinte: uma é a questão do capital humano. O Ramon falou assim: como nós podemos usar a força da galera cristã para conseguir isso? Manda essa pro Marrom. Cara, a força da galera cristã já está falando de uma questão coletiva. Uhum. É o que eu ia falar. Isso começa do capital humano, cara. Da cabeça. Da mente. Você tem uma formação... Olha como é que a gente vai ter que ter outras conversas dessas. O Rogério perguntou assim, é uma luta viver num país do carnaval. Verdade. Só que no meio do carnaval existem outras atividades culturais. Não existe só carnaval. Sim. Por exemplo, eu fui ver... Eu já fiz vários. Começa por retiro. Retiro é uma. E eu já fiz evento no meio do carnaval e tinha público. Porque tem um público que não quer só o carnaval. É muito óbvio isso. Muito óbvio. Ô, Ramon. Cadê o Ramon? Ramon tá aí? Aqui, Ramon Você tá aí. sumiu. RTM é o Ramon. Você deu uma sumida. Ramon, a gente fez um ensaio em 2012, 2013, por aí, quando a gente estava no Parque Madureira, e o ensaio eu falei até com o Lincoln, a gente montou um grupo chamado Ponto de Convergência. Aliás, a missão era um ponto de convergência, só que a gente botou o Coletivo do Bem. Uhum. Né? A gente chamou músico, Kinder apareceu, tinha uma galera lá boa. Só que isso, cara, a gente tem que saber, de repente eu não tive o tempo para direcionar isso melhor, porque eu estava totalmente comprometido com o projeto da prefeitura. Uhum. Mas você tem que dar uma atenção por conta de dar o amparo ao cara, de criar uma agenda única, até porque o cara é artista, ele precisa fazer o corre dele, agora, de ter uma pauta direcionada. Agora, ajudando, o começo é daí. Ajudando na resposta, Marrom, e concordando, agregando, o nosso povo precisa de se enganjar. Hoje, na live com o Leonardo, quem quiser pode conferir, está no meu feed, está no podcast, a conversa com o Leonardo, que fez o circuito de teatro no Brasil inteiro com um conteúdo top. Porque eu fui nos shows, eu promovi shows e fui nos shows, não só aqui no Rio. Eu fui aqui no Rio e fui em São Paulo. Qualidade de show, de evento, com princípios e valores. Sabe o que acontece? Existem cidades que o nosso povo, ele não vai no evento. Ele não se enganja. Então a gente tem que parar com uma certa passividade do discurso e começar a ser motivado e ativado e fazer a se envolver nesse engajamento por princípio de valores da sociedade. Assim, cara, existem duas questões que a gente não pode abrir mão dela, cara. Eu não estou colocando para baixo até o case do Leonardo. Eu escutei o Leonardo falando sobre isso. Falou sobre Maringá e falou sobre Cuiabá. Maringá e Cuiabá, duas cidades. Foi aquém do que ele esperava. E justamente as cidades onde o pessoal provocava mais. Pô, não deveria acontecer e tal. Ele falou dessa relação. Não vem para cá, esse tipo de conteúdo de qualidade nosso não chega aqui, os artistas não querem vir aqui, pô, vem para cá, tem uma galera, tem uma demanda reprimida aqui, e chegou na hora, vendeu a metade dos ingressos. Só a metade. Então, cara, existem duas coisas que a gente não pode se furtar, Ruivão. Uma é a questão da violência. Aí vai de cidade para cidade. Você produz evento, você sabe que o cara, para pensar e sair de casa, levar a namorada, a esposa, então dar um rolê, o cara pensa por onde vai, ele monta a logística dele, por onde é que vai ser? Sim, como é que é? Esse é um fator, calma. Mas, e a questão aqui no Rio ele lotou. E não, tudo bem. Aqui a gente tem um fator de violência importante no Rio. Mas tudo ele bem. Aí 3 dias.
E eu estou falando desses fatores que também corroboram com isso. Isso e o cinema dentro da tua casa. Como eu posso dizer? O conforto, né? De uma Netflix, de você estar em casa, pedir a pizza, de chegar o delivery do que você quer, vai chegar para você estar ali. Isso é uma coisa, talvez, que a gente fala de uma maneira externa. A questão interna vai muito, cara, como eu estava tentando construir. Mas, mano, até isso. Até isso. Não, cara. Então, como é que a gente vai furar? Escuta só, Ruivão. Não discordo, senão eu vou perder minha linha de raciocínio. Como a gente vai furar? Vamos dizer, a gente está falando com cristãos, ok? É isso ou não é? A gente está falando do ambiente, da formação para isso. Cristão. Ok? Onde eles estão? Qual é a rede que eles estão? Fala para mim. Igreja. Ok? Dentro da igreja existe uma agenda para eles. Então vamos botar agenda, atividade, ativismo, liderança, formação teológica. Olha quantas partes interessantes. Mas minimamente, Marrom, a nossa contribuição da nossa conversa, de fazer uma live, trazer esse tipo de discussão, é essas pessoas repensarem essa agenda. Porque tranquilo. Não pode ficar no nosso mundinho segregado de uma bolha denominacional, como eu converso com alguns, vou conversar com alguns, porque a minha igreja, porque a minha denominação. Eu falei, cara, em primeiro lugar, você não tem igreja. Por quê? Porque o dono da igreja é Jesus, a tua igreja é a mesma que a minha. Primeira compreensão é você entender unidade, cara. Sacou? Eu me reúno numa igreja local. Beleza. Não é questão de semântica, é questão de mudança de mente. Então você... Metanoia. Metanoia. É você entender que você é uno. E dentro dessa unidade, você precisa entender que o teu conteúdo, no sentido do comissionamento de Jesus, para evangelizar aqueles que não conhecem, você precisa fazer o que o nome igreja significa, que para quem não sabe, igreja significa eclésia, e eclésia é para fora. Então, por mais que tenha uma agenda, Marrom, eu concordo que tenha, essa agenda ela tem que ter um limite. Qual é o limite? É o meu limite como cidadão e como pessoa. Porque eu vou no mercado e compro mercadoria, eu vou no cinema e consumo, ou na minha casa, no Netflix, eu vou no cinema, eu pago escola para o meu filho, eu sou um cidadão. Eu sou crente, eu sou evangélico, eu sou cristão, mas eu sou cidadão. Eu preciso botar isso na cabeça das pessoas que andam com a gente. Dar um bom dia. Dar um bom dia, boa tarde, antes da paz do Senhor. É isso aí. Antes da paz do Senhor, a graça e paz, é um bom dia. Eu levei um amigo meu na igreja, a moça falou a paz do Senhor, ele falou a paz da senhora. Entendeu? Porque ele não é da nossa mitinha. Perfeito, cara. Não tem obrigação de saber. Agora, quando a gente fala de cultura, que é a nossa pauta aqui, Marrom, a cultura, ela é alimento para a vida humana, cara. Um momento desse, por exemplo, a gente já comentou, a cultura tem feito parte daquilo que é minha necessidade básica aqui dentro de casa, porque eu fico do banheiro para a sala, da sala para o quarto para a sala, e volta para o quarto, e volta, tira um cochilo, e aí eu tenho que... Aí eu falo, por que a gente precisa se posicionar, Marrom? Porque eu já tive numa negociação com a Netflix e eles não querem nem saber do nosso conteúdo, cara. Isso é um absurdo, porque nós somos 60 milhões de nominativos crentes no Brasil. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Entendeu? Mas a gente é dividido em feudo, cara. Tem os feudos e as castas. Eu não estou aqui... Perfeito, Lincoln. Eu não estou aqui como um denuncismo, como uma mentalidade que a gente vai parar. A nossa conversa, e a gente construiu isso antes, é de uma questão propositiva. Tem que ser propositivo. Mas eu só faço a proposição se eu tentar entender. Eu só sei para onde eu vou se eu entendo de onde eu vim. Essa é uma questão que a gente não pode abrir mão. E aí sim, a gente costuma... A pastora Maria está falando, falta unidade. É isso aí. O Ramon da RTM falou assim, poxa, Netflix, que bad. O Wagner falou assim, grande debate de ideias. Marrom, eu vou te falar, eu tenho feito live todos os dias, tem dia que eu faço 3 lives. Na maioria das lives, não tinha o volume de pessoa que tem aqui. Então, essa conversa, ela tem reverberação, cara.
Sim, cara, sim. Eu tenho conversado com você. A sociedade, ela está sedenta e demandando por isso. Senão, ela não elegia o presidente. Porque o presidente, mais uma vez a gente politizando a conversa, o presidente, ele se usou, entre aspas também, desses princípios e valores para fazer sua campanha. Então, eu não estou saindo de novo da política. Eu estou aqui na valorização da cultura e do fomento das nossas atividades, sejam elas evangelísticas ou de culto a Deus, mas não no sentido proselitista. Conteúdo de entretenimento com princípios e valores cristãos, que é o que Olha o Marcinho aqui. Olha o Márcio aí, grande diretor. O Márcio que está falando, diretor do Favela. Aí, Márcio Vieira. Pô, grande Marcinho. Aí, deu muita aula lá na Cidade de Deus. Olha aí. Aquele coletivo lá onde a gente participou do projeto. É esse mesmo. Acho que é o Márcio que está aí. Eu vi passando o Márcio Vieira. O diretor de teatro. Maneiro aí, tá vendo? Tudo a ver. O Gleison, lá de Macaé, falou: são os únicos no nome cristão, mas muito diferentes teologicamente. Mas eu não estou nem, Gleison, assim, no mérito teológico, sacou? Porque eu acho que a arte, ela tem um lance do abstrato, do subjetivo, que não precisa dessa amarração, dessa moldura, sacou? O que é produzido por um, da denominação X, o que é produzido por outra denominação Y, não vejo muitas diferenças. Eu acho que o cidadão, a população como um todo, está tão sedenta desses princípios e valores, que é como eu expliquei aqui, queria que seus filhos tivessem pelo menos uma opção de um evento grande, que na cidade tem um grandão aqui, que é famoso no mundo todo, que é dito como o maior do planeta. Agora, eu, que trabalho também na área de segurança e na área de inteligência, posso dizer a vocês aqui, eles não falam o que acontece ali dentro. Eles não falam o que acontece ali de mortes, eles não falam. Eles não falam do que acontece ali de lance de drogas, eles não falam. Não falam. Então, um pai de família, uma pessoa que está envolvida com a formação da juventude, como nós estamos, como educadores, que quer um evento, que possa o nosso povo, o nosso público, falar desses princípios e valores, não tem. E quando você vai fomentar isso nos meios institucionais, tu só toma lambada. Por que só toma lambada? Porque os caras vêm com papo careta. Então teu produto é de igreja? Não, não é de igreja, mano. Não é de igreja. Então isso tem que começar, Marrom, com a gente. Lincoln, Marrom, eu tenho a minha igreja. Beleza. Mas quando a gente fala desses assuntos, a gente precisa ser genérico. A gente precisa ser inclusivista. A gente tem que parar de ser, no nosso discurso, exclusivista e segregador. No próprio discurso. Entendeu? Está muito longe da graça, né? A gente fica muito longe da graça, na sua essência. Outro papo que eu não quero entrar, mas eu posso dar 2 exemplos que vocês vão entender o que eu estou falando. Quem não entender, depois a gente conversa. Mas o Marrom é negro, eu sou branco. Mas nós dois somos brasileiros e somos mestiços. Então, tipo assim, o Miles Davis, na América, ele falava, ó, no palco eu não quero nenhum branco. O Mandela, quando assumiu o governo, os assessores dele falaram o quê? Ó, tira os brancos do governo. Ele falou, se eu continuar isso nunca vai acabar. Então, a gente tem que parar com um discurso proselitista que o que a gente faz é só da gente. Não é. Não é. Se a gente estudar a história da arte, você estudar um Rembrandt, você estudar um Huckmarker, você vai perceber que a arte, ela sempre foi financiada pelos cristãos. Sempre. Sempre. Ela foi desvirtuada em outros momentos da história. É muito mais do tempo moderno e pós-moderno. Nós precisamos voltar a essa arte que não tem bandeira. Ela é de princípios e valores que são cristãos, entre aspas, por acaso. Porque é bom ser cristão. E a gente quer falar... Porque o que é fomento de cultura e de arte? É falar daquilo que a gente vive. Ô, Lincoln, isso é muito... Uhum. Isso que você está falando, cara, e não é, como eu posso dizer, uma ambição, uma utopia. Quando você está falando, é uma construção de um novo pensamento. Não a partir da academia, não. E não a partir da igreja como eu posso dizer, como denominações. Perfeito. É o ser cidadão. Isso. Correto?
Correto. que divaga, que tem as relações com o exterior, que tem as relações com a praia, que tem as relações com o sexo oposto, que tem as relações com a literatura, e ele vai dialogando. O Josué está falando assim, é o pluralismo. É isso aí. Isso aí. Agora, sociedade plural. Você está entendendo? Exige para a gente uma demanda de... Uma é unir. E aí eu também, nesse imbróglio, a gente também responde algumas questões que foram colocadas aqui. O meu sentido de união. Lembra daquele papo que eu te falei? De colocar a empada, a azeitona na empada dos outros? Uhum. Então, primeiro, o sentido da unidade. Sim. Outra para a unidade, eu tenho que ser menos vaidoso. Entender o tom e o momento o time de cada um. Isso. Eu consigo entender isso? Você está num time, eu tô no outro. A gente tem que partir disso, nessa humildade. Você está entendendo? Estou entendendo e concordo. A gente tem que partir disso. E aí eu permeio, né? A partir de uma unidade e uma questão que é muito importante, que eu vejo, Olimpo, é da formação. Como a gente vai formar? Existe EBD para isso? Aí eu não estou querendo cauterizar tudo isso que eu falei, não, dentro de uma EBD. Uhum. Mas existe uma EBD discutindo Schaefer? Não. Mas eu acho que... Uma questão Eu acho que com os veículos que a gente tem hoje, o exemplo dessa live, é o exercício dessa mudança desse pensamento e da construção das atividades que a gente queira fazer. A gente começa com uma live, depois a gente começa com uma reunião que vai ser maior, com um grupo de pessoas que pensam da mesma forma. Eu acho que é ativando esse pensamento é que a gente vai construir essa cultura de qualidade de princípios e valores para a nossa sociedade. Entendeu? Sim. A doutora Marice fala que é uma reforma. Não sei se é uma reforma, mas é uma reconstrução do que está estabelecido. O que está estabelecido, inclusive pelo sistema, é o que eu conversava contigo. Eu vou num caminho paralelo. Porque eu dou exemplos para você do que eu fiz e deu certo. Eu já pulei, eu já bypassei secretário. Que o secretário de governo falou para mim, isso é de igreja. Eu falei, beleza, eu vou falar com o chefe. Chefe, isso não é de igreja. Acabou. E aconteceu. Entendeu? É isso que eu estou te falando. Mas você tinha, assim, falta, talvez, o entendimento e a pessoa. Você tem que unir o entendimento e a pessoa. Eu você que isso está mudando. A gente não precisa citar os nomes aqui, mas tem uma cadeira na Funarte, que é de gente nossa, e já tem uma cadeira lá na Secretaria de Governo, com status de ministério, que é pessoa nossa. Então, essas pessoas precisam agora de uma pauta como essa na compreensão desse pensamento. Porque se a gente continuar proselitista daqui, vai continuar segregado mesmo o cara sendo cristão sentado na cadeira. Esse é o problema, entendeu? Agora, infelizmente, Marrom, a gente vai ter que ir por hoje. Mas é bom que a gente deixe um gostinho de quero mais. Eu achei que a galera participou e a gente vai divulgar mais. E, de repente, semana que vem a gente volta nessa conversa, Marrom. O que você acha? Sim, eu acho legal. Sempre é bom conversar com você, Lincoln. Sempre é bom. Da mesma forma. Mas tu tava querendo desabafar. Tu tava querendo... que são coisas, cara... Não, sim. Mas eu acho isso bem legal, Lincoln. Porque a gente sente, né, meu irmão? A gente sente que dá para fazer... A gente que se envolve com produção, que se envolveu em movimentação cultural, a gente percebe o vício do sistema e, às vezes, a falta de força dentro do nosso próprio escopo. E é isso que eu estou tentando, junto contigo, a gente rever essa situação. No mínimo, a gente tem que chegar com força. Com força o quê? Com força da parcela que a gente representa na sociedade. E aí uma das coisas é fazer esse reconhecimento. Peraí, aqui no Rio de Janeiro, eu sei que tem gente do Brasil inteiro, mas no estado do Rio de Janeiro, quase 50% da população é nominativa evangélica. Estou falando em cristã, porque aqui a gente está falando de princípios e valores que a gente se alinha com os católicos também. Tem essa barreira que a gente precisa quebrar também. Sim. São cristãos e são alinhados com os católicos. Mas eu nem estou falando disso. Sim. Eu estou falando de 50% da população. Isso é IBGE.
50% da população do estado do Rio de Janeiro é nominativa evangélica. Então não é possível que não tenha um espetáculo como a Rua Azusa direto, perene na cidade, como atividade cultural. Não é impossível que só tenha Rock in Rio aqui, não tenha um festival de música de qualidade gospel. É impossível isso. É impossível você chegar numa Secretaria de Cultura e não ser recebido para falar de cultura, de princípios e valores cristãos. É impossível. Só que agora a gente está num momento diferente da história do Brasil. A gente está num momento diferente. Por quê? Por que é diferente? Porque a sociedade, ela votou de uma forma que ela não queria o jeito que estava estabelecido. Vou voltar para terminar. Eu não estou na prateleira 1, nem na prateleira 2. Nem eu. Há uma diferença. Não, faz sentido ou você acha que eu estou exagerando? Claro. Não, não. É isso aí. Eu só acho que o que você está corroborando é que é paradoxal, cara, pela nossa formação, velho. Isso, aí a gente faz a leitura do americano, do cara do músico que sai lá bom pra caramba, vira top. A gente em profusão, colocou vários aí que estão na cena. É ou não é? Estão na cena, mano. Mano, eu tenho 50 anos, eu vou fazer 50. E tipo assim, eu de 5 anos pra cá eu mudei. Então, eu vou falar igual o Zé Bruno falou comigo do resgate. Falei, pô, tu tá com esse discurso aí, mas quando tu era da Renascer, tu não falava isso. Ele, a sirene tocou, a ficha caiu, eu mudei. Todo mundo pode mudar. Todo mundo pode mudar. Isso é legítimo para todo mundo, pô. Pô, eu pensava de um jeito e agora penso de outro. Amém. Amém. A única coisa que eu estou defendendo é que o nosso segmento, a nossa cultura, a nossa produção, seja ela musical, teatral, de dança, cultural, que é alimento para a sociedade, ela seja respeitada como uma parcela importante de consumo para todos nós como cidadãos. É só isso. A gente tem que propor mais. E no próximo a gente vai conectar isso com educação, que ninguém fala sobre isso. Ninguém fala sobre isso. Ninguém fala. E eu sou um educador, eu posso falar. Porque quando a gente fala de produção de cultura, a gente fala também de educação. Porque isso não está mais nas escolas, ou o que está nas escolas está viciado. E eu, de novo, não estou na prateleira 1 nem na prateleira 2. Eu estou em outra prateleira. Mas quando você fala em educação, eu ainda coloco uma pimenta, cara. Educação com viés também de empreendedorismo. Volta lá aquele papo do Getro, mano. Que nego perde o fio da meada. O cara tá e não sabe mais de onde foi. Qual é o valor, a valoração daquilo que ele faz. Perfeito. Acontece isso na formação acadêmica, e isso é uma excelente conversa também. Tipo assim, só para exemplificar, para terminar. O nego tá formando pianista de música clássica e ninguém nem escuta mais música clássica. O nego tá formando economista e contador para entender de bolsa de valores, só que a bolsa de valores opera com 3% das empresas do Brasil. Então, a formação acadêmica ela está totalmente equivocada da vida prática das pessoas. E aí, foi uma outra live que eu fiz, chamo a atenção de vocês, com o Gerson Jacques, está no podcast, está no YouTube, está no meu feed, falando sobre as novas profissões e falando sobre o novo mercado de trabalho que é desse tempo. A pandemia só antecipou o tempo, mas é desse tempo. Essas profissões tradicionais, elas não vão existir mais. Isso não é daqui a 5 anos. Isso é a partir de agora. Agora. Não foi à toa que o Steve Jobs não tinha formação universitária e fez a Apple. Não é à toa que o Bill Gates é dono de uma das maiores empresas do mundo, que é a Microsoft, e ele não fez formação superior. Não é à toa. O sistema acadêmico, ele precisa ser repensado. Só que, Marrom, eu não tenho a ilusão de que eu vou mudar o Ministério da Cultura e da Educação. Não é isso. Não é isso. Eu só quero que a gente, nós, como cidadãos evangélicos, cristãos, nós sejamos fomentados nesse pensamento para que a gente ative as mudanças. Só isso. Isso precisa um pouco mais talvez essas nossas conversas ajudem justamente do cara se ver como protagonista das suas próprias ações. Exatamente. Meu bom, obrigado. Abraço.
Pô, o papo foi maravilhoso. Obrigado a galera que nos acompanhou. Deus abençoe muito vocês. Legal, você conferiu mais um podcast do Lincoln Lira. Sou eu por aqui. Obrigado pela sua companhia. E a gente se encontra. Fique muito à vontade a conferir todos os nossos conteúdos nas nossas redes sociais, através do Instagram, a nossa super conta no YouTube e também através do Facebook. Fique muito à vontade e a gente se encontra até um próximo encontro. Deus te abençoe muito, super valeu e tchau, tchau.